Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, conforme nós combinamos aí, fiquei de resolver o exercício 3 para vocês, da página 15, livro 2. E eu vou estar resolvendo com vocês, vou fazer um breve resumo e selecionei mais 2 exercícios aleatórios lá da tarefa, tá ok? Vamos fazer juntos aí no caso. Então, o que nós vimos aí em relação à ficha 3, nós estudamos, portanto, a relação de Euler. Lembra lá? Vamos fazer amor a dois. E o assunto principal, portanto, dessa aula, capítulo 5, nada mais é do que poliedros. Nós estudamos o que é um poliedro, poliedro convexo, poliedro não convexo, as suas nomenclaturas, e a principal assunto aí é em relação à relação de Euler. Vamos fazer amor a dois. Então, o que nós temos aí na relação de Euler? Vamos lá, ó. Então, a relação de Euler fala o quê? Vamos fazer amor a dois. Não esqueçam disso, tá ok? Vamos fazer amor a dois. Isso, portanto, é a relação. Quem que é o V? O V é o número de vértices. Anotem aí. V é o número de vértices. Quem que é o F? É o número de faces. V é o número de faces. E A é o número de arestas. A é o número de arestas. Se nós considerarmos um paralelepípedo, considerarmos um cubo, seja lá qual for a figura, qual for o poliedro, desde que esse poliedro seja convexo, obrigatoriamente esse poliedro ele tem que ser convexo, nós conseguimos, portanto, a relação de Euler. Tá ok? A relação de Euler. Então, terminando de desenhar aqui para vocês um paralelepípedo. Paralelepípedo, portanto, é um poliedro. Tá? Imagina a tua sala, o teu quarto é um paralelepípedo. Pode ser um cubo, dependendo das dimensões, mas geralmente é um paralelepípedo. Então, ó, nesse paralelepípedo, as paredes, o chão e o teto, eles representam para nós as faces. Então, você olhando aí, ó, você tem 4 paredes, tá ok? 4 paredes, e você tem o chão e o teto. Portanto, você tem 6 faces. Você tem 6 faces. Então, eu tenho essa face da frente, uma, aqui do lado 2, lá atrás 3, esse lado aqui 4, 5, 6. Imagina um cubo, o dado convencional. Não tem a numeração marcada de 1 até 6? Portanto, são as faces, tá ok? Esses pontinhos que eu vou estar fazendo em amarelo para vocês, esses pontinhos aqui são os vértices. Esse pontinho é o vértice, aqui é o vértice. O vértice, portanto, é a união das arestas, da onde partem as arestas, tá? Então, ó, quantos vértices nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Perfeito? Portanto, o meu V é igual a quem? Igual a 8. E quantas arestas nós temos? Quantas arestas? Arestas nós já temos desenhado aí em branco, né? Ó. Então, isso aqui é uma aresta. Isso aqui é uma aresta. Isso aqui para nós representa uma aresta. Quantas arestas nós temos? Vamos contar juntos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 e 12. Então, nós temos aí, no caso, um total de 12 arestas. Substitui, portanto, lá na relação, ó, vamos ver se isso é uma verdade. Quantos vértices nós temos? 8. Quantas faces nós temos? 6. Isso tem que ser igual a aresta 12, mais quanto? Mais 2. 8 mais 6, 14. 14 é igual a 14. Perfeito? 14 é igual a 14. Portanto, nós provamos aí, no caso, a relação de Euler. A relação de Euler. O que nós devemos prestar atenção na resolução de exercícios? Que eu explico para vocês depois no exercício que eu marquei aí, ó. Olhem, essa aresta aqui, ó. Vou fazer ela de outra cor para vocês. Vamos fazer ela de vermelho. Eu já marquei de verde, ó. Olhem essa aresta que está de verde. Essa aresta, ela é comum a quantas faces? A 2 faces. Ela é comum a essa face aqui de cima. Deixa eu pegar um laser. Então, ó, ela é comum a essa face aqui de cima e ela é comum a essa face aqui da frente. Então, nós precisamos prestar atenção que uma aresta, ela faz parte de 2 faces, tá ok? Olha essa aresta aqui, ó. Esta aresta que eu estou apontando. Essa aresta, ela é comum, ela é aresta desta face e desta face. Então, daqui a pouquinho vocês vão entender o que eu estou falando, tá ok? Então, vamos lá, ó. O exercício 3 da página 15. Exercício 3 da página 15. Para escrever aqui não é nada legal. O exercício 3 da página 15 do livro 2, tá bom? Do livro 2. O que fala o exercício? O Buckminster fullereno é uma estrutura formada por 60 átomos de carbono distribuídos, respectivamente, nos 60 vértices de um poliedro convexo. Esse poliedro é formado exclusivamente por faces pentagonais e faces hexagonais. Faces pentagonais e faces hexagonais. Tá ok? Então, ele está falando para nós que é formado por 60 vértices. Então, nós já podemos marcar aí no caso que o nosso V, ele é igual a quem? Ele é igual a 60. Número de vértices igual a 60. Exclusivamente por faces pentagonais e hexagonais. Então, eu vou falar que o número de faces pentagonais, f de 5, é igual a quem? É igual a x. Faces pentagonais, pentagonais 5, e faces hexagonais. Faces hexagonais eu vou chamar de y. Portanto, o número total de faces que eu tenho... Errei. O número total de faces que eu tenho, eu vou chamar de f, é igual a quem? A x mais y. Correto? O que mais que o exercício fornece para nós?
Considerando os átomos de carbono como pontos, o número de faces pentagonais e hexagonais são respectivamente. Então vamos lá, ó. O que vocês precisam saber? Que cada vértice tem 3 arestas. Nesse caso, cada vértice tem 3 arestas. Anotem isso aí para vocês, tá? Cada vértice tem 3 arestas. Lembra lá no exercício que eu falei para vocês que uma aresta ela é comum a 2 faces? Uma aresta ela é comum a 2 faces. Então o que eu tenho aqui, ó? Que 2A, que o dobro do número de arestas, ela é igual a quem? A 3 vezes o número de vértices. 3 vezes V. Tá ok? Então nós podemos falar aqui no caso que 2A é igual a quem? Quantas faces pentagonais? Então, o que nós vamos ter aí? 5 F de 5. Perfeito? Arestas. Então, cada face pentagonal tem 5 arestas. Mais 6 vezes faces hexagonais. 6 faces hexagonais. Então, aqui desta relação, o que nós podemos falar? Que 2A vai ser igual a quem? A 3 vezes V. E o V, nós sabemos que vale quanto? Vale 60, não é isso? Então, daqui eu posso falar que 3 vezes 60. Ou seja, 180. Então, esse 2A eu vou estar substituindo por quem? Por 180. Então, nós vamos ter aí no caso 180 é igual a 5 vezes F de 5 mais 6 vezes F de 6. Tá ok? Tranquilo até aí, né? O F de 5 nós chamamos de quem? De X. Então nós vamos ter 180 é igual a 5 vezes X mais F de 6 nós chamamos de quem? De Y mais 6Y. Tá bom? Então vamos lá agora, ó. Relação de Euler. Qual que é a relação de Euler? V mais F é igual a quem? A mais 2. A mais 2. Quantos vértices nós temos? Nós temos 60 vértices. Isso foi dado pelo enunciado. Quantas faces nós temos? Faces é o que nós estamos procurando, então eu vou chamar apenas de F, que é esse total aqui, ó, tá? X mais Y. Quantas arestas eu tenho? Eu não tenho que 2A é igual a 180? Então A vale quanto? 90. Mais 2. 90 mais 2, 92. Esse 60 ele está positivo, ele passa negativo. 92 menos 60. Nós temos, portanto, que o F vale quanto? 32. Então eu já tenho o número de faces, já tenho o número de vértices e já tenho o número de arestas. Perfeito? Então agora nós vamos resolver esse sisteminha. Então, o x mais y, ele vale 32. Então, nós temos aqui no caso
que o x mais y vale 32. O próximo exercício aí, ó. Próximo slide é o exercício que eu quero fazer com vocês. Mas vamos dar continuidade aqui, ó. Então eu tenho que x mais y é 32. Tá bom? E quando eu faço 5x mais 6y, isso é igual a quanto? Isto é 180. Caímos num sisteminha, duas equações e duas incógnitas. Isola uma incógnita aqui no caso. Vou falar que x é igual a quem? A 32 menos y, tá ok? Então, no lugar do x, eu vou substituir por 32 menos y. O que nós vamos ter? 5x. Quem que é meu x? 32 menos y. Mais 6y é igual a quanto? A 180. Façam a distributiva. Nós vamos ter, portanto, 5 vezes 32, isso vai resultar 160, menos 5y, mais 6y, é igual a quem? É igual a 180. Esse 160 ele está positivo, ele passa negativo. 180 menos 160 vai resultar 20. Menos 5y mais 6y resulta y. Portanto, nós temos que o y vale quanto? Vale 20. Volta aqui nessa equação e acha o valor de x. 32 menos 20, o x vai ser quanto? O x vai ser 12. Perfeito? Quem que é o x? O x são faces pentagonais. Portanto, nós temos 12 faces pentagonais. E aí nós temos 20 faces hexagonais. Perfeito? Tranquilo, né? Selecionei aí no caso, ó, mais 2 exercícios para a gente estar resolvendo agora junto, tá? Deixa eu abrir a apostila aqui para vocês, para ver que exercício que são esses. Só um minutinho. Pessoal, então o exercício aí que eu vou resolver com vocês é o exercício 2 da página 15 da atividades para sala, tá? Então vamos lá, ó. Acompanhe aí comigo. Caiu na Universidade Federal. A figura a seguir representa a planificação de um poliedro convexo. Poliedro convexo, tá ok? O número de vértices desse poliedro é. O número de vértices desse poliedro é. Então esse poliedro, vocês podem observar que ele é formado por quadriláteros e ele é formado por triângulos, tá ok? Então o que eu tinha falado lá para vocês, ó, olhem essa aresta aqui, ó. Essa aresta aqui, ela é comum tanto a esse quadrilátero quanto a esse triângulo. Quando você monta esse poliedro, todas as arestas sempre é comum a duas faces. Sempre é comum a duas faces. Então aqui o número total de faces que eu tenho vai ser o número de faces triangulares, o número de faces triangulares, mais o número de faces
quadrangulares, quadrilátero, tá? Me ajudem na contagem aí. Quantos triângulos nós temos? Vou pintar de preto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Portanto, no caso, nós temos 8 faces triangulares. Quantas faces nós temos quadrangulares? Quadrilátero. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Correto? Nós temos então aí no caso mais 6 faces. O número total de faces, portanto, aqui é igual a quanto? Igual a 14. Nós temos um total de 14 faces. Tá bom? Vamos lá. Então aqui nós temos número de faces. Vamos calcular agora o número de arestas. Lembrando que é 2A. Por que é 2A? Porque cada aresta ela é comum a duas faces. Cada aresta ela é comum a duas faces. Então eu tenho 8 faces triangulares. 8 vezes 3. Mais 6 faces quadrangulares. 6 vezes 4. Portanto, 2A é igual a quem? A 8 vezes 3, 24. Mais 6 vezes 4, 24. Portanto, A vai ser 24 mais 24, 48. Dividido por 2. Nós temos então que o número de arestas vale quanto? 24. Eu já tenho o número de faces, já tenho o número de arestas, vou aplicar a relação de Euler. Vamos fazer amor a 2. Quantos vértices eu tenho? É o que eu estou procurando. Quantas faces eu tenho? 14. Quantas arestas eu tenho? 24 mais 2. Resolvendo essa continha, 24 mais 2, 26. Esse 14 está positivo, passa negativo. 26 menos 14. Nós vamos ter que o V vale quanto? O V é 12. Simples e fácil assim. Alguém na aula na segunda-feira tinha me perguntado, portanto, o que é 2A. Por que 2A? Entenderam agora? Caso vocês tenham alguma dúvida, podem me mandar no WhatsApp, podem me mandar lá no Classroom. Não esqueçam de colocar arroba, porque assim eu sou notificado, tá bom? Dando continuidade aí, ó, esse exercício é o exercício 5 da página 15. Exercício 5 da página 15, tá bom? Vamos ler ele junto aí, ó, em relação ao poliedro. Tô com a garganta seca. Então nós temos o poliedro a seguir, com exatamente 30 faces quadrangulares, numeradas de 1 a 30. É usado como um dado em um jogo. Então nós temos 30 faces quadrangulares. Então eu tenho que F é igual a quanto? Sempre faces quadrangulares. F igual a 4, que é 30. Isso o exercício forneceu para nós, tá bom? Então, como que eu calculo o número de arestas? 2A é igual a quem? A 30, que é o número de faces, e cada face tem quantas arestas? 4. Portanto, o número de arestas vai ser 30 vezes 4, 120, dividido por 2. O número de arestas é igual a 60, tá bom? Então eu já tenho aqui o número de faces, tenho aqui o número de arestas.
que o exercício está pedindo para nós? Número de vértices, relação de Euler. Vamos fazer amor a 2. V é o que eu estou procurando. F, nós temos que vale 30. Arestas, nós temos que vale 60 mais 2. Então, nós temos que V é 62 menos 30. O V, portanto, é 32. Perfeito, pessoal? Então, fica aí a resolução do exercício que vocês tinham me pedido em sala, tá bom? E mais uma revisão e a resolução de mais 2 exercícios fáceis. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.